A Embrapa Cerrados, ô Carol, completa 50 anos, né, com uma trajetória marcada pelo desenvolvimento de tecnologias voltadas à conservação do solo, da água e ao fortalecimento da agricultura sustentável no bioma. Para falar sobre essa contribuição histórica, a gente conversa agora com o chefe-geral da unidade da Embrapa Cerrados, o Sebastião Pedro, que está aqui com a gente. Sebastião, como vai? Tudo bom? O quê? Tudo bem, Valteno? Carol, tudo bem? Tudo certo Tudo por certo. aqui. Tudo certo, meninos, aí no Switch? Ah, bom. Sebastião, primeiro, parabéns pela Embrapa, que completou, está fazendo 52 anos, a nossa Embrapa geral, e as unidades que foram criadas logo depois, já está ficando aí já todo mundo na casinha dos 50, né? Então, o papel da Embrapa Cerrados, o papel da Embrapa Cerrados na consolidação do Brasil como um produtor de grãos, um celeiro do mundo, é algo assim que eu acho que não existe na história do mundo, né? Uma história tão bem sucedida quanto o trabalho que a Embrapa fez. Fez em todos os cantos, nas mais de 40 unidades. Mas aqui no Cerrado, a contribuição ela é muito grande, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Para alimentar o mundo, né? É verdade, Valteno. Esses 50 anos de vida da Embrapa Cerrados é marcado por uma história de grandes desafios, né? Que o desafio inicial era fazer o Cerrado produzir, né? Nós tínhamos que incorporar essa região do Brasil tão vasta e tão boa em questões climáticas, em questões de topografia, porém com limitações de fertilidade, transformar em um ambiente produtivo e rico. E isso foi conseguido passo a passo, né, com soluções tecnológicas criadas a partir de problemas específicos do Brasil, específicos do nosso ambiente de cerrado. Nós criamos soluções que permitiram hoje o ambiente ser talvez o ambiente mais produtivo do mundo, onde temos aí produção de grãos, de proteína animal em 3 safras, né, no mesmo ano. Então, isso torna o nosso ambiente, que antes era impróprio para produção agrícola, tido como inviável, hoje no local do globo onde há maior produtividade de alimentos com sustentabilidade, o que é mais importante. E quando a gente fala sobre os desafios, né? O que a gente pode destacar aí? Nós podemos destacar inicialmente os trabalhos que permitiram a correção da acidez do solo, que foi feito um trabalho inicial muito grande que permitiu se chegar à conclusão que se adicionássemos calcário e gesso agrícola no solo, iríamos corrigir o pH, corrigir o perfil do solo, neutralizar o alumínio tóxico e, adicionando doses corretivas de fósforo e potássio, poderíamos tornar esse solo em um solo produtivo de forma sustentável, ou seja, economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Mas isso é apenas uma das partes dos desafios de dominar. Eu me lembro, como goiano que sou, que a gente falava assim, você vinha, derrubava o mato, plantava o braquiária, para depois você fazer, quer dizer, derrubava, plantava a roça para depois fazer braquiária, enfim, fazia desse jeito. Era uma coisa que era terrível, porque você não tinha. Aí depois veio plantio direto, que eu acho que essa foi uma das grandes evoluções, na verdade, Sebastião, e depois a rotatividade de culturas, né? Mas talvez o que a Carol tenha perguntado como desafio é o desafio de manter as reservas, o desafio de ter água, porque tudo isso precisa, né, dentro desse conceito nosso de agricultura de baixo carbono. Então, é possível fazer essa agricultura no Cerrado? A gente está no caminho certo? É perfeito, é possível sim. Você complementou aí a minha resposta, que eu iniciei falando da correção do solo, foi só uma parte, mas depois o manejo do solo através do plantio direto na palha,
a sucessão de culturas, né? No mesmo ano nós temos aí safra, safrinha, depois temos o capim, o braquiária, né? Para produção de carne e leite na mesma área, ter também as espécies florestais convivendo com a cultura anual. Tudo isso fez com que nós pudéssemos produzir e melhorar a matéria orgânica do solo, capturar o carbono, que para o clima é um problema, mas para a agricultura, através da fotossíntese, nós capturamos o carbono e transformamos ele em alimento, né, em biocombustíveis, em fibras. Então, tudo isso é possível. Nós temos um grande desafio hoje, que é comunicar isso para o mundo. Por quê? Porque o Brasil é a primeira agricultura tropical que dá certo. Então, os nossos clientes na Europa, nos países de clima temperado, além de concorrentes, eles são clientes. Eles não entendem o que nós fazemos aqui. Por quê? Porque no clima temperado, esse modelo de agricultura não é possível por questões climáticas. Eles só têm uma safra, né? Então, eles não conseguem, por exemplo, deixar uma cobertura viva no solo, como nós fazemos com braquiária, no plantio direto, o ano todo. Por quê? Porque eles têm um clima frio, vem a neve, mata, né, a vida que tem ali, tanto planta como micro-organismos. Então, nós temos que comunicar para o mundo, principalmente para o brasileiro que está nas cidades, né, que é o tomador de decisão ao final. Ele precisa entender que o Brasil, a agricultura brasileira é sustentável. Nós estamos fazendo alimentos com sustentabilidade, estamos preservando o meio ambiente, gerando empregos, gerando dividendos, né, e excedentes com a exportação de alimento. Estamos cumprindo uma função social no mundo muito importante, que é alimentar aí 5 vezes a população brasileira, né? Então, nós temos uma responsabilidade hoje muito grande, não só no Brasil, quanto no mundo também. E quais são as pesquisas, né, as próximas pesquisas aí que estão em andamento por vocês? Olha, nós estamos com uma pesquisa, um resultado de 20 anos de pesquisa, que é a bioanálise de solo. O que é a bioanálise de solo? A bioanálise permite, junto com a análise química e física do solo, que nós possamos identificar o estado da saúde do solo. Se o solo é um solo saudável, mais ou menos assim como se nós fizéssemos um exame de saúde e saber se a nossa saúde está boa, qual o problema nós temos. Essa bioanálise de solo é uma tecnologia que demorou 20 anos e que hoje ela permite identificar se o solo está saudável, se não está e quais as medidas que devemos adotar para que ele se torne saudável. Um solo saudável é sustentável, porque ele tem matéria orgânica, ele tem atividade biológica, ele produz com menos fertilizantes, ele suporta mais a seca, né, as mudanças climáticas. E essa tecnologia ela está sendo discutida a nível de política pública com os ministérios, para que seja incluída no nosso plano safra. Por quê? Porque um solo biologicamente saudável, ele vai produzir melhor, com menos insumos, e dar um alimento de melhor qualidade, né? Então, essa é a nossa nova tecnologia que estamos entregando para o Brasil e que o mundo já está copiando, né? Que se chama bioanálise de solo. Claro, e isso tem propiciado que a nossa produtividade tenha sido cada vez melhor. Por isso, super safras de grãos, né? Cada vez mais, com você conhecendo o solo, sabendo o que vai colocar, a gente vai ter cada vez mais a produtividade, ou seja, produzir mais numa mesma área. E o cerrado, se não me engano, Sebastião, acho que o cerrado está presente em quase todo o Brasil. Que eu fico olhando assim, ó, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Piauí, Bahia, Minas Gerais, onde mais? O cerrado em todos esses estados que eu citei, tem um pedacinho de cerrado, né? Assim, né? Ô, Valteno, tem sim. Tem sim. O bioma, né, o bioma cerrado, o bioma é um conjunto, né, de características de plantas, de animais que vivem num determinado espaço. O bioma cerrado nós temos ele na região
Centro-Oeste, quase toda, temos na região Norte também, na região Nordeste, né? Piauí, Maranhão tem partes de cerrado, o Amapá tem cerrado, Roraima tem cerrado, o estado do Amazonas tem cerrado, Rondônia tem parte de cerrado. Então, assim, ele é um bioma muito extenso, mais ou menos 24% do território nacional é bioma cerrado. E nesse bioma, né, que é a maior parte da produção de alimentos do Brasil, de biocombustíveis, ocorre nesse bioma já. E a tendência é crescer, porque é onde nós temos extensões de terra, temos pastagens degradadas que podem ser convertidas em produção de alimento sustentável. Então, é isso que você chamou a atenção. Nós temos partes do bioma cerrado em todas as regiões brasileiras. E é importante conhecer bem esse bioma para poder trabalhar com sustentabilidade nele. Sebastião, parabéns para vocês pelos 50 anos da Embrapa Cerrados. A gente está aqui sempre à disposição de vocês para divulgar o resultado dessas pesquisas e comunicar ao homem do campo e também abrir essa janela que a gente fala para quem mora na cidade, para poder saber a importância que tem o nosso trabalho, o trabalho de vocês, que é de propiciar a produção com sustentabilidade num ecossistema que também é, ao mesmo tempo, um divisor, né? um dispersor de águas aqui na região Centro-Oeste, onde a gente está, por exemplo, que o Cerrado, além de tudo, ainda tem esses rios que correm para várias bacias diferentes do Brasil. Obrigado, parabéns, viu, pelos 50 anos aí da Embrapa Cerrados. Parabéns para vocês e obrigado. Tchau. Obrigada.